você tem tempo, disponibilidade no canal do YouTube, é isso? Não. Eu mandei uma hora por enquanto. Por duas razões. Primeiro, porque é um tempo razoável que as pessoas ficam assistindo. Cadê o controle? E segundo, porque antes, 5h30 eu buscava o Otávio, mas agora eu busco o Otávio só 6h30. Então se o programa estiver indo legal... E outra coisa que me falaram também, a rapidez do programa. Tô achando que tá passando muito rápido. Isso é legal, né, cara? Isso é bom. Isso é bom. Vídeo longo é premiado, se vocês assistem bastante. É? Porra, nós estamos até fechando aí com 200 caras no final, depois de 1h e pouquinho, cara. Mais legal. A galera começa a entrar depois.
Milqueira, sejam muito bem-vindos a mais um Picuinha. Opa, estamos aqui hoje fazendo fofoca. Fazendo fofoca, falando picuinha, trazendo pra você aquela boa ideia, aquele alívio maravilhoso que você tem na sexta-feira à tarde, quando você tem o prazer de poder discutir com as pessoas aqui assuntos triviais, assuntos que fazem parte do seu dia a dia, né? Coisas que podem fazer a diferença pra você. Já quero começar dizendo o seguinte: o professor Oli criou um TikTok. Opa, TikTok, já eu passo o nome aí. Você vai seguir, ó, Oliveira Soares 61. Pronto, já até falei aqui pra você, ó. Abre lá e já siga, porque daqui a pouco nós vamos começar a postar alguns cortes do Picuinha lá no perfil do Oli também. Tem que viralizar essa porra. Opa, com certeza. Vou começar a dançar também. Como é que foi tua semana, Oli? Ótima, foi uma semana excelente, bem tranquila, bem sossegadaça, acompanhando as notícias aí, procurando as nossas fake news em tudo quanto é canto. Achei algumas maravilhosas aí. A ideia surgiu porque nós estávamos discutindo na segunda-feira sobre qual seria o tema do nosso Picuinha. E aí, falando com o Oli, vimos que nos últimos tempos muito tem se falado a respeito de fake news. E aí um dos nossos espectadores falou: cara, vocês poderiam falar sobre esse assunto. Boa. Surgiu a ideia, porque na verdade o Picuinha nós fazemos aqui para vocês acompanharem. Então vocês mandam o assunto e a gente acaba desenrolando. Isso, alguns têm chegado, a gente tem lá analisando para ver como é que fica aí. Claro. Vamos... É a participação de vocês que acaba fazendo toda a diferença para nós, tá? Ó, coisa importante. Primeira coisa, você tem que fazer inscrição aqui no canal para você poder acompanhar sempre o Picuinha. Quem tá assistindo pelo Insta, você pode já sair do Insta e vir pro YouTube. Por quê? Porque fica no YouTube o Picuinha completo. Aqui no Insta você só tem uns 10 minutinhos aí para você acompanhar. Coisa importante também é o seguinte: aqui embaixo você tem todos os nossos links para você entrar em contato conosco, sugerir pauta. Se você quiser anunciar aqui, eu quero anunciar meu produto, quero anunciar minha loja, eu sou aqui de Três Barras do Paraná, sou da Quinta do Quixeramobim, quero anunciar a minha, venda de açaí. Pode mandar aí, vamos anunciar para você, que hoje nós temos uma oferta, né, Oli? Tem oferta hoje. Ô, Carlão, você consegue vir aqui pra cortar a oferta no Oli? Ver se a gente consegue mostrar. Olha lá. Até eu vou baixar a câmera aqui. Não, então deixa. Deixa quieto. Nossa oferta de hoje é a arroba do boi. Arroba do boi. Está $70 no mercado internacional. Alta, fantástica. Nunca chegou nesse preço. Nunca chegou a esse preço. Recorde. Ó, já tem uma galera entrando aí, ó. O Rodrigo Zacaria tá ali. Olha, o Rodrigo Zacaria tá aí, demais. Wesley Silva, Éder Vinícius, Thiago Barbosa. Aí, Fernando de Brasília, olha lá, ó. Quem mais? KM Asfalto. Wesley mandou, professor, manda um abraço pro meu amigo Fernando de Brasília. Exatamente. Um abraço pro Fernando de Brasília, tá? Um abraço pro nosso amigo Lecar Quatora, tá acompanhando aí de casa, tá? Ele é europeu, esse nome diferenciado aí. E então nós vamos falar sobre fake news. Trazendo aqui um pouquinho de histórico de fake news, de opinião sobre fake news, na verdade apresentando informações sobre isso e discutindo sobre como é que as fake news acabam direcionando a opinião pública, porque isso é uma grande coisa, né, a respeito das fake news. E digo assim, será que nunca mentiram? Estão mentindo só agora? Só agora que de repente o pessoal começou a perceber que as notícias estão sendo manipuladas, que de repente nós estamos passando uma informação que não é verdadeira? Eu creio que isso aí é uma coisa muito mais fácil de ser percebida no decorrer da nossa história do que a gente imagina. Claro. Eu vejo assim, 1937 no Brasil, o plano Cohen do Getúlio Vargas para dar um golpe foi uma baita de uma mentira. Foi uma baita de uma mentira. O Marco Antônio Cleópatra, ele foi enganado, dizendo que a Cleópatra estava morta, o cara foi lá e se matou. Então perceba, sempre você vai ter essas mentiras que serão contadas. Eu acredito que esse nome, essa terminologia fake news tenha ficado muito popularizada depois de uma coletiva de imprensa do Donald Trump, em que um jornalista
falou alguma coisa e ele respondeu, you are fake news. Aham, exatamente. E aí, a partir disso, esse termo acabou se popularizando. Mas na nossa história, na história do mundo, nós temos muitos episódios de fake news. Eu acho que o mundo foi montado sobre mentira. Eu vejo assim, existem alguns cálculos que se faz em termos de sociologia que normalmente nós mentimos uma vez a cada 10 minutos. A cada 10 minutos nós contamos uma mentira, tá? Que às vezes podem ser mentiras, coisas inocentes, né? Mas você tem alguns ditados populares. Por exemplo, o diabo é o pai da mentira. Sim. A mentira tem perna curta. Então são situações que o mundo viveu em função dessa ideia da mentira. Você sabe que existe, agora que você falou isso, eu achei muito legal ali. Existe um trabalho de um linguista chamado Jacques Lakoff, né? Não é o Legoff da história, é o Jacques Lakoff. Que se chama Metáfora do Cotidiano. E ele analisa as metáforas com as quais nós organizamos a nossa vida. E ele vai falando sobre várias metáforas. Essa análise pode ser extensiva para isso. Mas claro que falar o diabo é o pai da mentira, mentira tem perna curta, e enfim... A mentira corre mais que a verdade. Exatamente. Mas o mundo é feito em função disso. Aí eu pergunto assim, se nós só falássemos a verdade, qual seria o mundo que nós temos hoje? Aí o que me deixa mais preocupado hoje é essa tutela que querem fazer sobre a gente em relação às fake news. Então vocês estão querendo dizer para nós o que pode ser verdadeiro e o que não pode ser verdadeiro. Aí você, por exemplo, teve uma divulgação aí, nossa, 2 milhões de fake news foram localizadas, o número é assustador, mas o WhatsApp tem 65 bilhões de mensagens aos dias. Isso aí é irrisório. Por exemplo, o Telegram, que estava para ser suspenso, um absurdo dos absurdos, né? Ele estava para ser suspenso, calcula-se pelos últimos números aí que 53% dos celulares, dos móveis brasileiros hoje, estão com o Instagram instalado. Certo. De 242 milhões, vamos arredondar para 240, são 120. 120 milhões, você tem em torno de aproximadamente aí 60 milhões que baixou o Instagram. Se 2 pessoas passarem mensagens por dia, são 120 milhões. Agora, como velho chato, eu tive a paciência de fotografar o meu telefone zerado do Telegram. Zerei o Telegram aqui para mim. Quer ver? Deixa eu pegar na galeria. Ele foi zerado às 13h25. Não tinha mensagem nenhuma. Certo. Tá? Não tinha mensagem de nada. Eu zerei todo ele aqui, tá? E agora nós estamos aqui às 16h09 e eu tenho nesse momento aqui recebidos, cadê o que eu tenho recebidos aqui? Eu tenho 2, 17, 37, 41, 45 mensagens. Eu já recebi no Telegram. Em quanto tempo? Da 1h30 para cá. Tá vendo? 1h30. 2 horas. 2 horas. E se eu tenho 45 mensagens, e nós temos um total aí de 60 milhões usando, o que seriam 2 milhões? E detalhe interessante, pela própria maneira como se foi feito agora, nós estamos preocupados com fake news relacionados à nossa eleição, relacionadas às urnas eletrônicas, em relação à dúvida das urnas, à dúvida do processo eleitoral. Mas espera aí, nós não temos direito a duvidar? Você me dá o troco, eu não posso conferir? Você me paga em dinheiro, eu não posso contar? O dinheiro foi feito para ser contado. Se você me fizer um pagamento agora, eu vou contar o dinheiro. E não é porque eu desconfio de você. O dinheiro foi feito para ser contado. Agora, as pessoas não querem que se fale, por exemplo. Eu não posso dizer então que eu duvido das urnas eletrônicas? Então isso seria o quê? Isso não pode fazer, isso é fake news? Mas a Bolívia está punindo se você fizer fake news. Eu não posso tirar o sistema porque existem 2 milhões de notícias, segundo informações aí, que seriam prejudiciais ao processo eleitoral. Mas só então estamos preocupados com o processo eleitoral? Mas por qual motivo? Então o mundo fala, por exemplo, com relação às urnas, mas você não pode duvidar. Você tem que acreditar piamente, quer dizer, então nós temos hoje que passamos a ter uma teoria de fé. São verdades absolutas, nos é falado que aquilo é verdadeiro e você é obrigado a acreditar. Eu não sou obrigado a acreditar nada. Agora eu não posso também ser tratado como criança, que é o que nós estamos tendo hoje. Nos tratam como criança dizendo para você, isso é fake news, você não pode ouvir isso. Eu acho que não é por aí, Pablo. Detalhe, isso eu estou falando para você, opinião. E aí você pega os grandes especialistas, qual é a preocupação que eles têm hoje? Que você não tem como estabelecer o que é opinião daquilo que é fake news. Então você tem que ter uma legislação para punir o cara que está fazendo então uma informação que seria o quê? Incorreta. Está sendo feito na Bolívia, está sendo feito na região da Hungria. Eles estão punindo as pessoas, tá? Porque existe o quê? Você cometeu um crime, você deverá ser punido. Mas aqui não, vamos tirar o sistema, porque nós achamos que
Eu acho que não é por aí. Entendi. Olha que coisa interessante, ó, a gente tem ali mais algumas mensagens que já chegaram, tá? A Mari mandou um boa tarde, o KM Asfalto disse, anuncia meu canal de viagem de moto. Canal de viagem de moto. Quer curtir viagem de moto? Quer ver como é que é a visão de alguém que está ali sobre duas rodas curtindo o mundo? Entra lá no canal KM Asfalto, que você vai poder acompanhar isso aí com o nosso brother que viaja pelo Brasil e que esteve no Paraná esse mês. E entra no meu canal, que sou motoqueiro, cara. Aí, ó. Falando com motoqueiro aqui, bicho. O Pablo, que não gosta muito de moto, andou meio abandonado. Mas o Pablo também tinha moto. Mas eu sou motoqueiro há trocentos anos, cara. Me segue lá, Prof. Oli ali, você vai acompanhar. Vamos trocar umas figurinhas ali. Quem sabe não montamos uma viagem de moto juntos. Ó, temos um advogado criminal assistindo hoje. Cadê? Mandou um boa tarde ali, ó. Advogado criminal. Acompanhe conosco, sua opinião vai ser bem-vinda, hein? Ah, cara, muito boa, muito boa. A Mari disse desde Adão e Eva que mentimos. O Bruno Henrique Silveira mandou um abraço pro Oli, falou que o Oli foi o professor em Umuarama, um dos melhores professores de história que já tive. Grande beijo pra você, cara, grande beijo. Olha só, que show de bola. E a Ruth mandou ali pra nós verdade. Bem, vamos falar então sobre isso, porque assim, nós temos esse histórico, né, eu não vou dizer inverdades ou pós-verdades, porque como eu parto de um princípio nietzschiano, não existem verdades, existem versões. E a depender da versão e da natureza da versão, se ela for interveniente na sua vida, para você ela existe e nela você acredita. Agora, existem alguns termos ou algumas formas de se espalhar notícia, por exemplo, que são formas particularmente cuidadas para isso, né? Nós temos os chamados spin doctors. Não estou falando da banda Spin Doctors, estou falando daquele cara que trata o texto de uma notícia para fornecer para você determinadas pistas e convencer você de determinado ponto de vista a partir do fornecimento dos indícios textuais, né? Isso acontece muito com aquelas manchetes quando você olha a foto, vê apenas o título e já tira suas conclusões com base no título. Spin Doctors são peritos, são profissionais em tratar notícias para conseguir direcionar a opinião pública. No histórico que nós temos de fake news, eu gostaria de citar dois casos importantes. 1755, terremoto de Lisboa. Nós tivemos um caso de fake news e um caso de combate a fake news na mesma situação. Em 1755, quando nós tivemos o terremoto que devastou Lisboa, nós tivemos um sacerdote que publicou um panfleto dizendo que aquele terremoto ocorrera por castigo divino. Por castigo divino. Aquilo era castigo divino. E aí grande parte da população ficou aterrorizada, porque você estava numa época ali em que o teocentrismo era muito forte, era muito cultuado. E uma autoridade disse exatamente, e uma autoridade religiosa disse. Bem, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma parte da comunidade dos filósofos que escreviam à época tentando desmentir isso, tentando fazer uma espécie de levante contra essa circunstância. Então esse foi um dos casos curiosos, porque tentaram desmentir a ideia de que esse terremoto havia sido um castigo divino e que de fato era um fenômeno natural. Sim. Outro caso nós tivemos no 1800 nos Estados Unidos, quando começaram a falar sobre chamados crimes negros e também a falar sobre fenotipia dissidente, dizer que as pessoas negras eram pessoas, eu vou falar o termo que eles utilizavam nesse 1800, pessoas defeituosas, que maculavam a sociedade. E isso foi espalhado como notícia com um substrato de pesquisa e o caralho. E houve muito esforço para desmentir isso. Né? Por quê? Porque determinadas notícias, como eram trazidas, eram convenientemente aceitas pelo público. As pessoas aceitavam aquilo porque aquilo fechava, aquilo conversava com algo que elas tinham dentro de si. Te deixa confortável.
É o chamado confortável. conforto cognitivo. E assim, aí algumas pessoas hoje passam para as autoridades a função de deixá-las confortáveis. Então não sou eu que estou censurando nada, não, hipótese alguma. É a autoridade que diz naquele momento o que é que nós estaríamos fazendo. Aí eu vejo assim, na Segunda Guerra, nós não tivemos então um mundo de informações que foram completamente desvirtuadas? Goebbels era o gênio da propaganda. Era o gênio da propaganda. Claro. Até ele fazia cartilhas para explicar até o porquê que haveria as diferenças raciais entre o ariano e aquele que seria o judeu. E as pessoas se confortavam com aquilo por qual motivo? Eu estabeleci naquilo ali um estigma que deveria ser extirpado da sociedade. E aí quando ele partiu diretamente para aquilo que seria a eutanásia dos germânicos, dos arianos, por terem defeitos que poderiam proliferar para as outras gerações, aí ficou naquele sistema assim, que os próprios médicos do Reich tinham medo de agir. Até que ele deu uma ordem por escrito, dizendo, você deve proceder à eutanásia. Aí simplesmente tirou um peso daqueles que iriam fazer. Então o que a gente vê hoje é exatamente essa situação. Nós estamos tendo hoje que as notícias vão ser propagadas, mas sempre elas foram. Sempre foram. Nós nunca tivemos um momento onde a verdade foi totalmente a fonte de informação que nós encontramos. E guerra é o momento onde você tem o quê? Como nós falamos em programas anteriores, a primeira coisa que morre com a guerra é a mentira. Desculpe, é a verdade. É a verdade, claro. A verdade morre ali. Então, se você pegar as informações hoje, por exemplo, pegue lá, o Zelensky essa semana estabeleceu que ele deve ter uma fonte única de informações verdadeiras para a guerra, que é a dele. Então, quer dizer, a fonte verdadeira é só dele. Não existe uma outra fonte. Então, os partidos de oposição, todos colocados na ilegalidade, para que eles não possam se pronunciar. Então, a ideia que nós estamos tendo é essa. Não existe o teu direito de falar. Não tem o direito seu de ter opinião. Então, se você pegar hoje os grandes analistas da questão das fake news hoje, a preocupação é exatamente essa, o que é uma fake news e o que é opinião. Isso é uma linha muito tênue em você privar o indivíduo da liberdade. Perfeito. A liberdade é um preceito constitucional que nós temos, cara. Para você ter ideia, na nossa Constituição, nem o estrangeiro pode ser extraditado por crime de opinião. Nem o estrangeiro, cara. Quer dizer, o cara está aqui, o cara não é brasileiro nato. Ele poderá ser mandado embora porque ele tem um crime de opinião, um crime político? Não. Mas nós estamos tendo hoje exatamente essas situações. A sua opinião hoje é um problema sério. Agora, eu não posso ter a minha opinião? E é importante que você leve em consideração uma coisa. O que o Oli está falando a respeito de crime de opinião não quer dizer, não se relaciona com o fato de, por exemplo, você ou a sua opinião ser panfletária de um extremismo. Não, exemplifico de uma forma simples. Não. Vamos imaginar que você tenha uma opinião segregatória. Você diga algo como, eu quero ter o meu direito de ser racista, certo? O mesmo texto constitucional que garante sua liberdade de expressão e sua liberdade de opinião, veda o anonimato e responsabiliza você pelas opiniões que você emite. Isso está lá. No nosso texto constitucional, também está lá o expurgo a qualquer tipo de fomento ao racismo. Então, se você fala, não, eu quero ter direito a essa opinião, você pode emitir a opinião, mas você é juridicamente responsável pelos efeitos da sua opinião. E aí nós entramos numa seara extremamente complexa, porque aí devemos discutir. Porque veja, você tem a liberdade de emitir opinião, certo? E você tem que compreender que existe um corolário jurídico de responsabilização pela opinião que você emite, correto? É essa a ideia de responsabilização. E aí nós podemos levar em consideração todas as opiniões que são divulgadas e colocar isso numa peneira. Isso aqui viola o direito de outra pessoa? Viola. Então, isso aqui é punível. Isso viola o direito de outra pessoa? Não. Então, isso não é punível. E pensar de acordo com esse filtro. É muito importante você refletir a respeito da natureza da opinião que você emite. Você vai, por exemplo, defender o nazismo. Isso é um baita de um absurdo. Por quê? Porque apesar de você, no seu íntimo, no seu âmago, ser livre para pensar o que quiser, toda fala tem status jurídico. Ela vincula você a uma obrigação, tá? Quem tá assistindo no Instagram agora, vai pro YouTube que a gente vai desligar o do Insta agora. Vai lá, galera.
Então, obriga você a uma responsabilização, que pode ser uma responsabilização civil, uma responsabilização penal. Mas tudo aquilo que a lei não proíbe é um direito seu fazer. Se a lei não está proibindo, você poderá fazê-lo. Então, sempre assim, eu penso assim, se você está sobre a glosa da lei, a lei impera. Agora, você pode ter opinião dentro desse contexto. Se você não está ofendendo a lei, qual é o problema? Contanto que esteja de dentro acordo... da lei, qual é o Exato, problema? Mas o que nós estamos tendo hoje são situações diversas. Alguém está dizendo que está certo, o que não está. Alguém está afirmando para você isso é uma fake news ou aquilo não é. Então esse é o juízo de valor de quem está emitindo essa proibição. Esse que é o grande detalhe que a gente tem hoje. Entendeu? Mas Sim. eu acho assim, é um direito seu ter qualquer tipo de informação. É um direito seu. Qualquer tipo de informação. Exatamente. Agora, você não pode obter opinião nenhuma, porque a preocupação deles está em relação a quê? Aquilo que seria a questão das urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Quer dizer, a preocupação está só aí. Então, todas as outras situações de fake news não vão interessar nesse momento? Olha, pelo que eu soube, o YouTube começou a derrubar alguns vídeos que falavam sobre outros assuntos que eram... de certa forma, trabalhados no aspecto de fake news. Começaram a derrubar, por exemplo, o canal de terraplanistas. E em relação ao Covid-19. Também. Em relação à questão de antivacinação, a dizer que a vacina faz isso, a dizer que a vacina mata aquilo, mata aquele outro. Então, mas isso são situações bem evidentes, Pablo. Essa que seria a situação. Então, quando você vai contra uma ideia que já pré-estabelecida, é um processo um tanto quanto diferente. E as nossas redes sociais, elas têm condições de localizar o que poderia ser uma fake news ou não. Já que nós temos acesso a tudo. As informações estão todas disponíveis. Sim. Entendeu? Então eu vejo dessa forma. E eu vejo o seguinte, a quantidade de notícias caracterizadas como fake news em relação ao montante que se circula é muito pequeno. A Índia pune, a Bolívia pune, a região da Hungria estão punindo. Se você infringiu a lei, você vai pagar por isso. A Índia dá até 10 anos de cadeia. Vamos pensar num caso, que agora você falou sobre isso, e eu queria pra gente discutir sobre esse assunto, eu queria trazer à baila uma situação que aconteceu no Brasil e foi fomentada por fake news. Você se lembra de que nós medíamos a temperatura com termômetro eletrônico na testa? E que aí começaram a dizer que era uma espécie de aparelho igual do Men in Black lá, pra roubar, sequestrar as memórias do cara, ou apagar a memória do pessoal. Pois é, não levou mais de 2 meses, aqui em Cascavel, todos os mercados passaram a medir aqui, ó. No punho. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo terrível. Mas é de assim. terem suas memórias sequestradas. Mas faz parte do processo. Eu sempre vejo assim, eu sempre imagino o seguinte, a liberdade sua, cara, ela é tão íntima sua e é tão própria do ser humano, que a única maneira que eu tenho de punir você é tolhendo a sua liberdade. Não existe outra maneira de eu punir você. Uma criança pequena, como é que você estabelece uma punição? O famoso castigo, fica sentadinho no sofá com a mãozinha assim, a televisãozinha desligada, ou fica ali no cantinho do pensamento. Então, repare, essa liberdade que você tem hoje, estão querendo fazer com que ela não exista na sua plenitude, dizendo a você o que você pode, o que você não pode ver. Porque de repente nós podemos derrubar um sistema porque ele está publicando uma fake news, foi apontada por alguém que está dizendo que aquilo ali não pode. É isso que eu não concordo. Mas, não pode ser só a sua opinião para dizer que está tudo errado. Vamos discutir 2, 3, então. Claro, mas veja, quando você fala de liberdade, nós temos um caso curioso para pensar. Porque liberdade na sua plenitude não existe. Sim, mas claro. A liberdade, sua plenitude não existe. Nós não temos experiência pura de liberdade. Claro que não. E aí nós podemos levar isso para outra seara. Pensa comigo. Você acredita que uma pessoa que tenha nascido numa família extremamente religiosa, vamos pegar assim, uma pessoa muito religiosa que possui seus dogmas e não permite que os filhos conheçam outra coisa além dos dogmas religiosos. Esse filho, quando cresce, ele é livre? Na visão da família, sim. Na visão da família, mas na visão... Da sociedade, não. Pois é.
Mas razão de liberdade aí você plena. parte do seguinte princípio: a sociedade forma você, a visão de Durkheim, ou você vai encontrar o quê? Ou é você formando a sociedade? Não, A sua ação social ou o fato social? Não, mas aí que tá. Detalhe. eu não partilho da visão durkheimiana nesse caso. A minha visão nesse caso é do Norbert Elias na Sociedade dos Indivíduos. Os indivíduos se imaginam sozinhos, mas vivem juntos. Sim. Em uma rede entremeada de relações. Claro. E essas relações, várias das vezes, são relações conflitantes. Mas faz parte do processo. Exatamente. E aí, é justamente por isso que se defende a necessidade de, em determinados aspectos, haver determinadas regulações. Aí é o dilema. Aí nós entramos no dilema. É o dilema. O conflito é o dilema. O dilema não tem solução. O conflito tem. O dilema não vai ter solução porque puxa cada um para um lado. Você rima para um lado, eu rimo para o outro. Isso é um dilema. Agora, no conflito, nós podemos estar num conflito, num bate-boca, mas os dois continuam remando para o mesmo lado. E de repente, nesse remando para o mesmo lado, mesmo conflitando, nós vamos chegar num determinado momento, nós vamos concluir que posso eu ter razão, posso você ter razão, ou a razão pode ser dividida. Mas o que eu ainda insisto com você, eu não posso e não podem dizer para mim, numa situação, que agora eles adoram usar a expressão monocrática, de que você pode ou você não pode ver aquilo ou ver aquele outro. Esse é um detalhe que eu tenho comigo, isso faz parte do processo. A questão da censura, ela já acabou em 88, nós não podemos ser censurados mais. Pois é, mas Censura, aí a gente... nós já fomos censurados por opinião, nós já fomos eu já tive que responder o porquê que eu comprei um jornal. Isso é um absurdo. Por que você comprou um jornal? Porque eu tinha dinheiro e comprei. Mas eu tive que explicar o porquê que eu teria ido comprar um jornal. Isso é um absurdo. Mas se a censura acabou em 88, como é que a gente justifica o pedido, por exemplo, do Ministério da Cultura para que seja removido das plataformas de streaming o filme do Danilo Gentili? Porque ninguém viu antes. Por isso que eu digo pra você, ninguém vê nada. Nós estamos num país onde tudo é feito na louca, ninguém vê nada. Será que ninguém viu esse filme antes de estabelecer a indicação etária? O próprio pastor, que é deputado lá, saiu do cinema, bateu uma foto e falou: adorei o filme, nunca ri tanto. Isso é, sim, perfeito. Agora, se existe uma indicação etária que estabelece, não fugindo completamente do termo de censura, que a censura parte do princípio de que você não poderia ver sob hipótese nenhuma. Então, mas quer ver, por exemplo, só remover da plataforma é isso. O filme Laranja Mecânica, quando foi liberado no Brasil do Bernardo Bertolucci, sim, ele foi liberado porque ele é extremamente violento, ele foi liberado com umas bolinhas para poder tampar o sexo das pessoas. Então ficou a coisa mais ridícula do mundo, porque era uma película sobre a outra. Sim. Então você via o filme, aí você vinha bolinha, pentelho, pentinho, bolinha, pentelho. Aí a pessoa ia no cinema e começava todo mundo a rir. E o cara vinha andando com uma bolinha preta, ele parava, aí o pinto do cara, voltava a bolinha correndo atrás dele. Agora, repara, e se você censurou a informação? Agora, a classificação etária faz parte do processo. Exato, mas a classificação etária foi indicada por um órgão do próprio governo. Aí eu pergunto, alguém viu? Por isso que eu digo que a coisa é feita na louca, Pablo. A coisa é feita na louca. De repente alguém dá uma olhadinha e fala, eu acho que isso aqui deve ser isso aqui. Põe 12 anos aqui, vai pra frente. E estamos muito distantes de 88. Exatamente. As revistas no Brasil, por exemplo, a Playboy que existia, ela vinha, você cobria. O nosso cinema conseguiu burlar a legislação de censura quando estabelecia o quê? Não pode aparecer seios à mostra. O brasileiro é ninja, cara. O brasileiro tem que ser estudado. Seios, não pode. Seio é um. Então as mulheres saíam do banheiro com uma toalha sobre um, o outro pode mostrar. É a mesma coisa o nádegas, mostrava só meia bunda. A outra não podia mostrar. Então veja, essas artimanhas todas o brasileiro conseguiu. E hoje o brasileiro ele relega aos demais aquilo que ele não quer fazer. Eu não quero afirmar que eu não quero que esse filme passa para uma criança, então deixa que os outros digam isso. Não fui eu, é a tia que fez, é a mãe que falou. Então essa situação, a gente está tirando a nossa culpa, a nossa responsabilidade. E aí estão nos tratando como irresponsáveis, como adolescentes, dizendo para nós o que eu posso e o que eu não posso ver. Não é assim que funciona, cara. Você não pode dizer o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Exatamente, exatamente. Eu acredito que, assim, de fato, existe uma necessidade de buscar um bom senso nesse quesito para que nós não caiamos na ideia de censura. Imagine. Mas, pensando por outro aspecto agora, e voltando ao princípio da liberdade plena, ou até mesmo da democracia, eu penso, como é possível a formação de opinião em um contexto
em que você não consiga estabelecer parâmetros ou bases sólidas para entender alguma coisa. Porque, veja, aqui tem um comentário que foi lindo. Ó, o Matheus disse: a ciência não tem verdade absoluta. Na pandemia usaram esse princípio para justificar opiniões extremistas dos dois lados. Matheus, aqui existe uma coisa muito importante, e é sobre isso que se apoia a minha fala. Na ciência não existe verdade absoluta, mas existe método. Sim, o método tem que ser cumprido. Método científico. E o método científico se comprova. Aliás, o método científico produz a eliminação dos erros. Então, quando nós falamos não existe verdade absoluta, de fato, verdade não existe. Mas método é o que dirige o indivíduo. Aliás, o próprio Descartes falou isso. Regras para a direção do espírito no discurso do método. Então, nessa época, e aí entra a minha querela com relação à divulgação de fake news, que é: você coloca no mesmo patamar algo que tem método e algo que não tem método. Sabe? Você e isso põe todo mundo no mesmo balaio. Exato. E aí você impossibilita o indivíduo de fazer uma escolha livre. E por que eu acho que impossibilita o indivíduo de fazer uma escolha livre? Porque a escolha cognitivamente afável é muito mais fácil de ser realizada do que a escolha cognitivamente divergente. Ou seja, aquilo que já faz sentido pra você, é muito mais fácil você abraçar aquilo. É confortável, pô. Existe um vídeo, existe um vídeo do Porta dos Fundos, quem não gosta de Porta dos Fundos aí também agora, não importa, que é muito legal. Ele é um vídeo que se chama Deus, e a piada que eles fazem é a seguinte: a menina morre, e ela aparece um plano todo branco e tudo mais. Aí aparece o Rafael Infante, vestido como um cara da Polinésia. E daí a menina fala: quem é você? Ele fala: eu sou Deus. Ela: como assim Deus? Deus! E daí ela fala: então, mas eu era católica. Daí ele diz: Judite católica. Não, você errou. Você errou. Como assim errei? Você errou, porque você acredita que nesse tempo todo quem estava certo era o povo da ilha da Polinésia? Ela falou: mas eu não tinha como saber. Ele falou: o problema é seu. Eu mandei o meu pessoal espalhar a palavra. Se não espalharam... Não acreditou. Entendeu? Aí que eu digo, o que essa metáfora traz pra mim? Quando você não tem a possibilidade de aceitar algo que é cognitivamente mais desafiador e você abraça apenas o que é cognitivamente mais afável, existe um nível tão nanoscópico de manipulação que te priva de liberdade de pensamento. Mas aí você parte do seguinte princípio: você quer acreditar que aquilo é real, sem saber se aquilo na realidade vai ser fundamentado ou não. Exatamente. Mas é porque é mais dissonância, fácil. É dissonância cognitiva. É mais fácil para você. Então, se você pegar, por exemplo, hoje, quando você acredita que é verdadeiro aquilo, você dispensa todo e qualquer tipo de informação. Então você não tem o conhecimento, você se baseou numa crença que aquilo ali pode ser verdadeiro. Para você aquilo é verdadeiro. Então, se você pegar, por exemplo, quando nós vivemos um mundo medieval, vamos fugir um pouco. O mundo medieval, bora. Lá para o mundo medieval, quando você tem as ações da Inquisição, por exemplo, ela parte do princípio que a verdade é só dela. Nós temos um caso na Itália de um cara que foi parar no tribunal da Inquisição por ter duvidado do poder de Deus. E aí no Autos de Fé aparecia o motivo pelo qual ele foi colocado nessa condição. E o motivo estava onde? Uma chuva intensa. Ele entrou numa igreja e comentou com um lado sacristão dizendo o quê? Que chuva, hein? Ele falou: nossa, uma chuva dessa nem Deus consegue parar. E ele simplesmente foi ao tribunal da Inquisição por qual motivo? Porque ele duvidou da força de Deus. Deus fez o mundo, ele fez a água, fez a chuva, e como é que ele não pode parar esta chuva? Como é que você fala uma coisa dessa? Então perceba, é aquela verdade daquele momento onde havia um grupo, uma elite que dizia: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então nós não podemos mais voltar a essa ideia, cara. Nós não podemos, não pode ninguém dizer para você o que vai ser fake news e o que não vai. A nossa guerra, por exemplo, nesse momento é chamada de Infowar, porque é uma guerra de informação. É uma guerra de informação. Por qual motivo? Todos os sistemas estão sendo atacados. Sistemas que você tem de controle de rastreamento de satélite, sistema bancário, sistema de comunicação, sistema comercial, todos os sistemas estão sendo atacados. Tá certo? Sim. Agora, é uma guerra de informação porque nós não sabemos qual é a notícia que está sendo verdadeira. Eu vejo, por exemplo, eu paro para pegar as notícias da guerra, eu pego 10, 12 sites de informação diferentes e a mesma notícia às vezes aparece de uma forma extremamente conflitante.
Por exemplo, a Ucrânia essa semana vem divulgando que ela conseguiu bombardear um navio russo e mostra a imagem. E a Rússia em nenhum momento disse, e alguns outros sites estão dizendo que aquele navio que aparece queimando não tinha nada a ver com a Rússia. E aí você pega às vezes imagens antigas e divulga como sendo imagens novas. É uma guerra de informação. Ah, sim, A nossa isso guerra aconteceu é assim. várias então vezes. nós estamos nesse momento falando que nós teríamos uma guerra estabelecida entre estados, tá? Mas é uma guerra informacional. E o Estado é o alvo desta guerra. Esse que é o detalhe. O Estado está sendo atacado. Aí você, logicamente, vai dizer assim, nossa, mas quem está morrendo é a população civil. Claro, quando assim, a gente sempre afirma isso, né? Não vamos nem discutir o que sofre a população civil. Mas pegue a posição dos estados. Elas estão divulgando notícias. O próprio Zelensky essa semana, quer dizer, os partidos de oposição não podem mais se manifestar, porque ela precisa de uma única fonte de informação para dar estabilidade para a guerra. Quer dizer, então forneço só aquilo que eu quero. Eu quero voltar ao exemplo que você trouxe da Idade Média, porque ele é muito interessante para isso. Como é que hoje nós, todos aqui, ouvimos esse exemplo que você deu e não dissemos assim, mas tinha que ter morrido mesmo? Como é que o cara me fala uma dessa? É possível. É possível. Porque essa elite que comandava o pensamento enfrentou opositores Sim. que puderam dizer, veja, não é bem assim, certo? Não é dessa forma. Vamos empregar aqui um método para entender, para ver se é dessa forma ou se não é dessa forma. O que eu vejo hoje é que nós temos várias potências informativas e cada uma, à sua maneira, entra na guerra informativa. Sabe? Então, da mesma maneira que você tem, por exemplo, o Oliveira, que é uma pessoa que estudou muito, que sabe muito, que tem referências históricas, que é um cara que sabe cruzar dados e que vai lá e divulga alguma coisa, eventualmente, porque o Oli não entra nessas brigas. Não entra. Se existe uma pessoa que é fiel aos princípios, esse é o Oli. Mas nós temos do outro lado o seu Zé, que é, sei lá, estivador em determinado lugar, e quando tem um tempo, ele dá uma olhada no WhatsApp dele. E aí ele já tem as suas opiniões ali a respeito de determinado assunto, ele abre o Facebook e embaixo da tua opinião ele fala assim, esse velho ali não sabe nada, porque as coisas são assim. Já houve relatos do não sei o que, relatos que não existiram, mas que disseram pra ele que existiram. Segundo Humberto Eco, a internet colocou esses dois no mesmo patamar. Claro. Ele deu voz ao imbecil, ao idiota da aldeia, voz tão potente quanto o indivíduo que, de certa maneira, tem um preparo para isso. E todo mundo tem um discurso de autoridade. Ah, claro. É um discurso de autoridade. Aí veja só, é aquilo que eu digo para você, vai entrar numa discussão, esse cara não sabe nada, não adianta você discutir. É como um cara virar para mim e falar assim, nossa, você é careca. Existem duas situações. Nossa, você vê bem, é a primeira situação. Agora eu vou me ofender? Eu não posso me ofender. Faz parte do processo. Agora repara, o que nós estamos tendo hoje é exatamente que essa guerra de informações que nós estamos tendo hoje, e cada um pode pensar como achar melhor. Mesmo o cara que entrou ali, pegou só metade da notícia e digitou abaixo, faz parte do contexto. Ele tem que expressar a sua opinião, faz parte. Ele tem que poder dar voz àquilo que ele pensou. E eu digo assim para você, o grande problema é, da mesma maneira que o cara não lê aquela informação, ele também não lê livros. Você sabe tão bem quanto eu, grande parte dos brasileiros que compram livros, ele não termina o primeiro capítulo. Isso é fato, isso Nós são temos relatos. inclusive uma coisa chamada índice de abandono. Índice de abandono. E que agora que nós estamos tendo livros que estão sendo disponibilizados para os sistemas online, eles estão tendo muito mais respostas ainda, que o cara vai largando o livro. Aí você pega, por exemplo, o Twitter, são apenas 140 ou 150 caracteres, que a notícia, tanto é que eles não conseguem enrolar, porque a notícia tem que ser curtinha para o cara ler. E às vezes nem essa ele lê inteira. Mas faz parte do processo, às vezes o cara não consegue entender. Nós estamos falando hoje que existem números de 46% de brasileiros considerados analfabetos funcionais. Alguns estão dizendo que nós temos 12% de universitários analfabetos funcionais. Agora, o cara é universitário, analfabeto funcional. Agora, repare, quantos saíram da faculdade lendo apenas capítulos dos livros? As universidades todas tinham um local onde se fazia xerox.
Não é isso? E você fazia só parte daquele que vai cair, aquele capítulo que cai na prova. Então nós temos informações pela metade, nós temos a formação acadêmica pela metade. Claro. Esse é um detalhe que nós vamos encontrar. Como a gente vai querer exigir que o seu Zé lá das Águas dos Anzóis seja um formador de opinião? Até pode. Até pode, faz parte do processo. E às vezes ele tem um conhecimento muito grande que vem do seu empirismo. E o conhecimento dele é fabuloso. Entendeu? Essa que é a situação. Eu acredito que seja fabuloso para ele discutir questões empíricas. Fácil. Não teóricas. O famoso nível d'água. O nível d'água. Você pode ter vários aparelhos para fazer o nível. Às vezes o cara vem lá com uma mangueirinha transparente, vai lá e o nível sai perfeito. Ah, mas isso é física? Sim, mas ele nunca estudou. Mas ele sabe como se faz. É como você tem, por exemplo, pega os marceneiros do Japão, que são aquela pessoal tradicional do Japão, que fazem construções somente com encaixes. Ele vai entalhando o encaixe. Depois que ele encaixou, não se movimenta mais. O Christian, o Cris, o nosso brother lá, mandou, ó, o Christian mandou, deixa a aliança em paz, Oli. Eu vou tirar então, pronto. É um costume que a gente tem, cara, e vai ficando com esse troço na mão, né? Eu falei pra você que a galera repara. Será que alguém reparou nas canecas de hoje, ó? Pois é, olha aqui a minha do Super-Homem, ó. E a gente tá com o Batman e o Superman aqui hoje. Ai, bom, hoje não tem café, o Will não tá aí, né? O Will faz café pra gente. É, o Carlão tá deixando a desejar, O cara. Carlão já foi melhor. Né, trazia um cafezinho aqui, né, o negócio. Vamos falar do histórico das fake news, então? Vamos, eu vejo assim, são várias situações, eu peguei alguns históricos legais. Por exemplo, sobre o Muro de Berlim, 1961, né? O Muro de Berlim, 1961, o primeiro-ministro alemão disse, com todas as letras no mês de junho, o muro não será construído. É uma fake news, que o muro saiu algumas semanas depois começou a ser feito. Você pega agora um troço muito mais recente, os Estados Unidos acusou de existirem armas de destruição em massa no Iraque. Uma justificativa para o ataque. E o que se encontrou lá? Absolutamente nada. Nada. Então agora perceba, e essas fake news não contam? Então hoje nós estamos analisando somente a fake news do lado oriental do mundo. Veja a questão, por exemplo, da recepção dos nossos refugiados hoje. A recepção que tem os nossos sírios, a recepção que está tendo os ucranianos. Ah, isso é verdade. Por qual motivo? Um é europeu, o outro não. Agora, só quais são as informações que estão chegando? Esse que é o grande detalhe. As informações estão chegando para nós de uma forma completamente distorcida. Então, essas ações do Iraque, essas questões que você tem de justificativas que nós estamos produzindo, enriquecendo urânio ou não, na própria região do Irã, são falácias que nós temos e você não consegue comprovar, mas dependendo de quem fala, ninguém discute. Aí você entra no discurso de autoridade. Claro. Afinal de contas, quem está falando é a grande potência. Tem o mérito para falar. Exatamente. E aí o que nós estamos tendo? A nossa Guerra Fria acabou em 91, com o fim da União Soviética, e nós estamos agindo no mesmo processo daquilo que seria a nossa Guerra Fria. O processo está sendo extremamente semelhante. O que nós estamos tendo hoje é um reordenamento dessa nova ordem mundial. Claro. Então seria uma nova ordem mundial. Sim. Então esse mundo globalizado hoje, de multipolaridade, ele está se reconstruindo nesses polos hoje de informação. Então essas potências todas estão se reorganizando. Essa que seria a ideia. Então, nessa reorganização, existe o status quo que ninguém quer mudar. Exato. Afinal de contas, eu estou no poder, eu estou no mando. Eu não quero que essa mudança aconteça. Então, logicamente, aí começamos então a fazer esse monte de divulgações que nós estamos tendo. Porque essa mudança exigiria novas lideranças. Exatamente, mas eu não quero perder a minha. É claro. Eu não quero perder o meu protagonismo. Ninguém quer ser plateia. O cara quer ser protagonista. Ô, Carlão, você não cuspiu no copo não, né? Você tá vendo? Isso seria uma fake news, uma questão de confiança. Eu confio no café que ele fez. Caso contrário, deveria ter alguém fiscalizando se o café tem cuspido ou não. E é o que estão querendo fazer com a gente hoje. Eu não posso contar meu dinheiro, eu não posso contar meu troco. Eu tenho que acreditar no que você me disse. Ó, o Christian mandou uma boa aqui. Ele disse, cheguei atrasado, piazada, mas o papo tá bom. Vocês comentaram sobre monetização das fake news? Por exemplo, o Brexit, a eleição do Trump, etc. Ainda não, Ainda não, cara, ainda não. A gente começou agora a fazer um histórico de algumas fake news que foram, que são de destaque, né, na história. Vamos falar sobre isso porque quando a gente passa para o enriquecimento com base nisso, que é o que você disse, a monetização, aí o buraco é mais embaixo.
E aí eu já sou bastante radical em relação a isso. Porque nós tivemos isso que ele falou em relação... O que ele falou em relação a isso foi uma coisa interessante. Há algum tempo foi preso... agora não me lembro de que país que era. Mas um rapaz que faturava milhões com a divulgação de informações falsas em blogs. Aliás, quero deixar aqui 2 indicações de livro, cara. Livros que você pode ler, assim, ó, pra discutir isso, pra enriquecer o debate. Um deles, Os Engenheiros do Caos, tá? Os Engenheiros do Caos, vocês vão entender, por exemplo, como é que as questões de fake news, etc., ou partindo da Aliança de 5 Estrelas, que da Itália, como é que isso foi ganhando dimensão empresarial, né, monetizando esses conteúdos. E outro, Confie em mim, eu estou mentindo. Que fala qual é o caminho para que você consiga... Não para que você consiga, mas assim, o caminho que fizeram para que pessoas que jamais haviam aparecido como jornalistas ou coisas do tipo conseguissem montar blogs, monetizar e conseguir moldar currículos de pessoas, moldar a vida das pessoas usando de fake news. São 2 obras que são interessantíssimas. Mas veja só, forjar currículos é uma coisa rotineira. Ah, não. Claro, percebe claro, que é um claro. troço, Mas o que eu quero dizer, louco? o que eu quero dizer com forjar currículo seria uma coisa assim, ali, o que o livro traz. O autor desse blog não gosta do Oli. Aí ele vai lançar uma matéria assim: sites especulam que Oliveira Soares já tenha sido acusado de pedofilia. Aí o cara inventa uma história e coloca, enfim, isso é uma especulação. Aí ele publica outra desse tipo, mais uma desse tipo, começa a montar aqueles memes bem chamativos com essa ideia e publicar em algumas páginas, sabe? E dessa forma ele consegue fazer com que uma pessoa que conheça... Eu, por exemplo, eu conheço ali, chego e falo, cara, e aquela história lá, bicho, é verdade? Aquilo lá, porra. Isso eu que te conheço. Mas as pessoas que passam pela rua queiram te apedrejar. Mas mesmo que você nunca tenha passado perto disso. Aconteceu no Brasil em 2014, a mulher que foi linchada porque se parecia com alguém. Parecia um retrato falado dela, e acabou sendo criminoso. Mas exatamente por qual ideia? Porque você não tem, as pessoas não confirmam aquilo que está sendo feito. Falta exatamente a informação. Então o que acontece? Você aproveita aquilo que é o desconhecimento da massa e você fala o que você achar mais conveniente. E detalhe, e em momentos de crise, de tensão, é quando aparecem as lideranças. Em momentos de estabilidade não aparece um líder. Ele não vai aparecer. Agora, na tensão, na instabilidade, na crise, aparece um líder, sempre. Fato. E eu digo assim, quando você vai tolhendo as informações, eu penso que a gente quase chega no mito da caverna do Platão, né? Nós só podemos viver daquela sombra que está ali. Quer dizer, só aquela informação que nós podemos ter. Todas as outras não. Quer dizer, não podemos olhar para fora para ver se existe algo diferente. Então essa é a ideia. Então eu vejo assim, eu estabeleço sempre como critério a ideia de você poder ter essa informação. Não incorrendo no crime faz parte de todo o processo. A legislação está aí para isso. Aqui eu vou te fazer uma pergunta, eu queria mesmo a tua opinião sobre isso, porque alguém fez uma referência, o Jorge André Gasperin fez uma referência, e eu queria puxar uma notícia que é fake news, eu já há algum tempo sei disso, e eu queria a tua opinião sobre o caso. Tá? Ele falou, 1984 fala muito sobre o Ministério da Verdade. 1984, uma obra de cabeceira, uma obra importantíssima do George Orwell, certo? E alguns dias eu estava ali navegando na internet e tudo mais, e eu vi uma publicação sobre uma pessoa dizendo assim, ó: hoje eu farei uma live sobre George Orwell, Revolução dos Bichos, 1984, tudo mais, para poder mostrar para vocês como é que o George Orwell combatia o socialismo, o comunismo e como George Orwell defendeu os valores conservadores. Aí eu, de maneira gentil, fui até essa pessoa e falei assim: escuta, você sabia que o George Orwell, além de se declarar de esquerda,
lutou pelo Partido da Restauração da Ordem Marxista na Espanha. Daí a pessoa falou, não sabia disso. Eu falei, pois é. Daí eu falei, você sabia que ele disse que o livro Revolução dos Bichos foi escrito para poder criticar o Stalin? E aí a pessoa falou assim, não. Não é possível. Não é possível. E aí rolou um comentário. Uma pessoa chegou embaixo e falou assim, ó. Isso até pode ser verdade. Mas depois ele deu uma volta de 180 graus e abraçou os 10 conservadores. Eu falei, então, por gentileza, entre no site. E daí tem um site que é o site da memória do Orwell, né? The Orwell Foundation. E lá você tem todos os textos que ele escreveu posteriores às publicações. Em um deles, que é um prefácio que ele fez a uma edição tcheca do Animal Farm, da Revolução dos Bichos, ele fala assim, costumeiramente as pessoas acham que eu sou de uma posição política contrária à esquerda. Ele fala, na verdade, a Revolução dos Bichos, e ele fala quando ele virou de esquerda, etc, etc, etc. Enfim, por que eu estou trazendo isso? Porque esse é um assunto muito polêmico e sempre no Facebook aparece alguém usando George Orwell para falar alguma coisa a respeito da esquerda. Ou seja, qual é a pergunta que eu queria fazer para você? Como você vê alguém pegar um ícone que é da esquerda, certo? E sem qualquer lastro ou justificativa biográfica ou mesmo textual, dizer assim, este cara é um baita representante do conservadorismo. E ostensivamente publicar isso. Pelo mesmo motivo que você tem a Bíblia única, versão Vulgata do século IV, São Jerônimo, essa é a Vulgata. E nós temos no Brasil 30 mil igrejas diferentes. Ou seja, cada um interpreta de uma maneira, cada um pensa como quiser, e você tira textos, você pega janelas, você pega frases pinçadas, ou você pega fora de contexto. Se você pegar a sua fala, como você agora há pouco falou de um crime atribuído à minha pessoa, se alguém pegar só esse trecho da nossa conversa toda que nós tivemos, aquilo acaba sendo algo extremamente fabuloso. Um corte, então, né? O que nós pegamos é exatamente isso. Então você pega um cara que seja renomado, um cara que seja uma sumidade num assunto, e você pega um texto pinçado, você faz dele o que você quiser. Você interpreta da maneira que você achar melhor. Então essas livres, aí que eu digo novamente a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Para você que é extremamente religioso, o seu livre-arbítrio nem Deus interfere. Ele tem uma fase da sua vida que ele lhe direciona, mas em alguns momentos, aspas, Deus lhe diz, escolha agora. O que você prefere? Qual é o seu caminho? Qual é o lado que você vai? Então são vários textos que você pega, por exemplo, que dizem exatamente isso. Então pegar um teu texto pinçado, eu posso transformar aquilo naquilo que eu achar melhor. Porque é muito fácil você trabalhar com pequenos textos. E aí, nesse caso, vamos pensar então na intenção de quem o faz. Porque quando a gente considera, por exemplo, o direito penal, deve estar aqui o nosso amigo advogado criminalista, você leva em consideração a intenção do indivíduo ao fazê-lo. Quando o indivíduo faz isso ostensivamente, eu faço isso de propósito. Isso é liberdade, certo? Mas ele faz disso o cometimento de um crime. Sim, aí ele deve ser punido por isso. Porque isso é desonestidade intelectual. Então, se você é desonesto intelectualmente, ou comercialmente, ou moralmente, você deve pagar por isso. Eu sempre digo assim, a lei está aqui, tanto é que a lei, você sabe melhor do que eu, o que vem primeiro, a lei ou o crime? A lei vai simplesmente ser anterior ao crime, com uma punição extremamente previamente estabelecida, para que você não tenha julgamentos de acordo com o juízo de valor do cara que está estabelecendo. Agora, qual é o critério? Se existe uma lei, você infringiu essa lei, você deve pagar por isso. Isso é um critério, esse é o mínimo possível. Então, às vezes, muitas situações nossas hoje, no caso brasileiro, nós temos um descrédito em relação à própria legislação. Se você pegar hoje, por exemplo, a Índia está punindo pessoas que fazem fake news. A Bolívia está punindo. Detalhe, um país onde existe um gravíssimo problema em relação ao tráfico. Mas ele também está punindo o crime de fake news. Nós não temos uma legislação para isso.
Não tem um crime previamente estabelecido para isso. Concorda comigo? Concordo. Então como é que nós vamos punir? Então aí nós deixamos que alguém diga o que pode ser feito ou não. O que nós temos de mais atual nessa seara talvez seja a LGPD, e é só proteção de dados. O direito digital ainda está extremamente atrasado nesse aspecto. Como é que foi o nome daquela modelo que depois virou o nome de uma lei que o cara pegou? Carolina Dickmann. Isso, pronto. A lei surgiu após o quê? Após você ter as imagens delas que foram divulgadas, porque até ali nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada que pudesse estabelecer isso. Então, repare, e se você não tem uma legislação, fica extremamente complicado. Claro. Então, se você não tem algo que diga, aí você passa a outrem que possa dizer para você o que você pode ver ou não. Porque nós não temos uma lei. Aí eu parto do seguinte princípio. Então, onde é que está o nosso Congresso que não sentou para legislar? A obrigação dele é legislar. É a obrigação primaz do Congresso é legislar. E onde é que eles estão? Mas como é que eles vão legislar sobre algo que manipula a opinião do público? Mas aí que está o detalhe. Então, em algum lugar eles têm Não é interesse. mesmo? Algum lugar eles têm interesse. É claro. Como eu disse para vocês, na votação, por exemplo, na questão do combustível na semana passada, existe uma preocupação porque esse custo do combustível passará para o governo seguinte, então é difícil para você votar. Falando nisso ali, quanto é que você está pagando no combustível? Agora. 7,26, né, aqui em Cascavel. 7,19. 7,19, tá? Você que tá aí, quanto você tá pagando no combustível em casa? Sabe por quê? Porque se minha memória não falha, o dólar caiu. O dólar caiu. O dólar caiu e bastante ainda, né? O dólar caiu bastante e daí eu me lembro que eu também me lembro de que eu estava assistindo algumas notícias e tudo mais e o pessoal falou, o grande problema até nós falamos isso, a alta do dólar. O dólar sobe, tudo multiplica e você paga mais caro. E nós também falamos que o caminho de subida é rápido, o caminho de descida é lento. Porque daí você cai naquela nossa situação do próprio sistema comercial nosso empresarial, ele vai truncando toda vez que nós temos o quê? Algo que possa favorecer e possa baratear. Tanto é que nós comentamos aqui, o Brasil conseguiu fazer uma indexação de uma correção monetária que só tinha aqui. Ninguém sabia como fazer essa correção monetária. Nós tínhamos, fazendo a previsão futura. Então, esse decréscimo demora. Porque daí, logicamente, não interessa para ninguém. Eu comprei mais caro, não quero vender mais barato. Não é mesmo? Esse que é o detalhe. Coisa! Olha só, aqui, um comentário. Fernando de Carvalho disse, importante essa fala do professor Oli Soares, importância das leis, tá? E ele disse, a esquerda tem que deixar de ser identitária e pensar mais na coletividade. E as leis são um caminho para o bem coletivo. Isso é fato. A lei é o que determina a coesão social que nós temos. Uma sociedade anômica, ela não vai existir nunca. Uma anomia social não interessa para ninguém. Ela porque a anomia impede o agrupamento em sociedade. Exato, porque daí nós não temos referência. Nós precisamos de referência para tudo. Você, por exemplo, quando criança, sua referência são seus pais. Sim. Faz parte do processo. Tanto é que nós encontramos que existem várias discussões em relação a isso. Entendeu? Por qual motivo? Uma sociedade sem regra nenhuma, ela não vai existir, ela deixa de ser sociedade. Então, aquela ideia do coletivo é exatamente isso. E você se sentir parte é extremamente interessante. Mas o que nós estamos tendo hoje é que nós estamos vivendo num mundo, no caso brasileiro especificamente, 2 pesos e 2 medidas. As situações que são destinadas ao meu interesse, pode tudo. Aquilo que contraria a minha ideia é crime. Então nós estamos numa situação estranha. E isso não considera posição política. Nada disso. Você pode perceber que isso acontece em tudo. Em qualquer legenda. Qualquer legenda. Qualquer uma. Tá? Então, eu costumo dizer que no Brasil não é esquerda nem direita. A corrupção, por exemplo, é ambidestra. Nossa, né? Ela escreve até com os pés. Exatamente, esses casos também. Então, assim, realmente é muito importante legislar sobre a matéria, discutir sobre a matéria, porque é necessário que o indivíduo consiga ter informações suficientes e fontes de informação para poder
manifestar opinião bem fundamentada? Eu digo assim, a discussão é base da fundamentação democrática. A ausência da discussão é que permite esses descalabros. Com certeza. O que atrapalha o crescimento social é a falta de discussão. O nosso parlamento é de parlatório, é onde você fala, é lá que você vai falar, é lá que você vai expor, é lá que você vai discutir, e o nosso parlamento está mudo. Cara, olha que coisa interessante, olha que coisa louca. Hoje, eu tava mexendo no meu TikTok, que aliás o Oli fez um. Fiz um, Oliveira Soares 61. Tava mexendo no meu TikTok, aí eu havia gravado um vídeo e tudo mais, e um cara fez um comentário, escreveu embaixo assim, professor partidário. Aí eu respondi, eu falei assim, eu sou partidário do conhecimento, da instrução, da ciência, sou partidário da disseminação de informações, da honestidade intelectual, e eu defendo as bandeiras em que eu acredito. Agora, desde quando isso é crime? Não é crime de você defender as bandeiras em que você acredita, sabe? Que existe um pluralismo e que é necessário haver isso. Quando a pessoa vê que você é professor, ela acha que você está impossibilitado automaticamente de emitir opinião ou ter opinião. E aí eu justamente falei isso por quê? Porque quem são os formadores de opinião em primeira instância após a família? A socialização secundária vem à escola. Os professores? A escola, as igrejas, faz parte da socialização secundária. E quando você parte da premissa de que professor não pode fazer isso, você está tolhendo uma das partes fundamentais de esclarecimento para a sociedade. Mas é que aí você acaba tendo que o cara não dá os dois lados ou os três lados. Aí ele emite só um juízo de valor. Ah, claro. Aí quando você emite só um juízo de valor e parte do eu acho, o eu acho, cara, matou. É doxa. Não, matou. Doxa. Quando você fala eu acho, tudo bem. Quando você vai dizer, não, eu acho o seguinte, beleza. Mas quando você faz esse eu acho uma verdade, e você passa para aquele que é uma tábula rasa, onde o que você fala é extremamente verdadeiro, e você só diz este lado, ó, só tem esse lado que é o verdadeiro. Então existe a minha opinião e as erradas. Então dessa maneira você não pode passar. Dessa maneira. Dessa maneira você não pode passar. Então, por exemplo, eu já fiz vários materiais didáticos para várias escolas e eu tive uma delas, inclusive, que eu recebi por parte dos órgãos responsáveis de educação, me parabenizando pela neutralidade em expor vários assuntos. Porque eu dou teu lado, dou o outro lado. E como o meu assunto é história, é sociologia, você tem o direito de te pensar. Claro. Você pode concluir como você quiser. Você não é obrigado a concordar comigo. Oli, você acha que é por isso que nós não temos educação política no Brasil? Exatamente por isso. Sabe por quê? Há uns anos passados eu comentei num grupo de professores, nós estávamos numa sala de professores, se aproximava da semana de 7 de setembro, eu comentei, puxa, a gente podia fazer um evento cívico. Podíamos fazer uma semana, cantar os hinos, coisa que não se faz. Né? Na hora alguém levantou para mim e disse, que é isso, ditadura militar de novo, fascista? Eu falei, não, peraí, vamos separar uma coisa da outra. Então simplesmente o cara tem uma opinião formada sobre, porque ele lembra da educação moral e cívica que nós tivemos naquela época. E não é dessa maneira que nós temos. A educação cívica, os grandes pensadores dizem que a educação cívica faz parte do processo de formação. Você tem que se sentir parte. Você tem que se sentir inerente àquele grupo. Claro. O seu sentimento de pertença está em você. Esse que é o detalhe. Agora, se você não se sente parte de nada, então você só é plateia. Então, se você não é protagonista, se você só é plateia, podem fazer o que você quiser, você só defende o seu grupo. O Lima Barreto já meteu essa, que o Brasil não tem povo, tem plateia. Exatamente. E eu digo para você, e ele estaria totalmente errado? Não. Esse que é o detalhe. Até hoje o Lima Barreto não está errado. O Lima Barreto é um autor extremamente... ele é atemporal. Eu acho o seguinte, as escolas têm que ter o princípio de que tem que ter a multiplicidade, tem que ter a ideia de que você pode ter as opiniões divergentes sem que a gente parta para briga. Então as pessoas estão confundindo, por exemplo, uma discussão, um diálogo, ele parte para briga. Você não pode exprimir uma exatamente. Você não pode partir de uma opinião diferente da minha, mas por que não? Por que você não pode divergir? Então eu vejo assim, conflito faz parte do processo, o dilema é o grande pepino. Então nós vivemos numa sociedade não de conflitos, de dilemas. Para você que gosta de debate assim, com opiniões opostas e
e gosta, assim, de acompanhar isso de forma saudável, existe um evento que foi transmitido pelo YouTube, foi na Universidade do Canadá, não me lembro agora qual foi a universidade, em que eles puseram para debater o Jordan Peterson e o Slavoj Žižek, representando posições distintas. Quando você vir o debate, você vai ver realmente o que é um debate. Exato. A galera que se respeita e fala, olha, isso que você disse, eu concordo com esse ponto até aqui. Daqui pra frente não. Daqui pra frente eu vou dizer o que eu acho. Outro muito bom pra você assistir, esse é bem mais antigo, tá em preto e branco talvez, é Noam Chomsky, olha quem tá debatendo, e Foucault. Chomsky e Foucault. Mas é assim, Pablo, por que você não pode ter divergência de opiniões? Por que você não pode ter multiplicidade, multicausalidade? Não pode. Quer dizer, então, em um momento nós temos que concordar em 100%, só existe aquela opinião. Então, aí você tem aquela máxima, não lembro agora qual foi o brasileiro que disse, aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei, que é isso que nós agimos hoje. Ó, a gente tá com uma galera aqui que tá acompanhando, olha só, duas pessoas importantíssimas que fazem parte do nosso grupo. O Christian, que falou que lá nos Estados Unidos está pagando R$4,30. O galão? Dólares. E o Matheus Barancelli, que perguntou cadê o Carlão, né? O Carlão tá escondido aí. E é o seguinte, porque o Matheus, se eu não me engano, tá na Inglaterra e o Chris tá nos Estados Unidos. Piazada, mandem a opinião de como é que tá a galera em questão de fake news, opinião pública, e onde vocês estão. Porque nós temos a perspectiva do Brasil e nós temos uma visão sobre isso aqui. Como é que a galera tá lidando com isso aí na gringa? Escrevam aí que a gente vai comentar daqui a pouco, enquanto nós estamos falando dos outros assuntos aqui. Quem mais tem ali? Tem o Felipe Barlen, que disse que a camisa da CBF agora é coisa de gado. Ai, meu Deus do céu, é muito louco, cara. Eu vejo assim, cara, com uma tristeza muito grande eu digo pra você, você não poder ter opinião, dizer o que você acha, sem você ser taxado de nada, você entendeu? Então nós estamos vivendo exatamente essa situação louca. Então essa bipolarização que nós estamos falando hoje, o mundo está passando por uma multipolarização. Tanto é que eu disse para você agora há pouco, como é que nós podemos querer pensar num mundo pós-Guerra Fria, se nós estamos ainda com a cabeça no mundo bipolarizado? Aquele mundo bipolarizado já foi. Já foi, já acabou. Essa multipolaridade hoje, o que ela está tendo é um reordenamento de potências. É isso que ela está tendo hoje. E as velhas potências não querem perder. As velhas potências não querem sair. Isso já aconteceu em vários momentos históricos. Século XVI, você acha que a Espanha ficou feliz em perder a batalha da Invencível Armada para a Inglaterra? A surra que ela tomou sem ninguém ter dado tiro, ela perdeu sozinha. A própria Inglaterra, quando perde o domínio dos mares para os Estados Unidos, ela ficou feliz com isso? Não. Isso são reordenamentos que você possui. A Inglaterra tentou por 2 vezes recolonizar os Estados Unidos. Por qual motivo? Porque ela não queria perder o posicionamento dela como potência mundial. Exato. Então agora nós estamos tendo esse reordenamento das grandes potências. E esse reordenamento, claro que ele precisa de uma adequação por parte de todos os lados. Esse que é o grande pepino. E nós estamos vivendo ainda num mundo bipolarizado, o bem e o mal, uma luta de um contra o outro, e não funciona. O Éder Vinícius disse, há quem defenda que se cante Anitta nas escolas, porque é muito cultural. Já o hino nacional é opressor demais para a formação do aluno. Antes de o Oli comentar, eu vejo com certa ressalva esse comentário, Éder, porque veja, defender que se cante Anitta, quando você escreve essa frase, parece que obrigam a pessoa a cantar, né? Mas eu entendi o que ele quis colocar ali. Não, eu entendi, que é assim, você não pode cantar hino nacional, porque o hino nacional seria opressão, mas pode cantar Anitta. Falando nisso, Anitta vai ser o tema do nosso próximo Picuinha. Semana que vem nós vamos falar sobre Anitta. O funk, a explosão da cultura das comunidades na música. Se nós não tivermos um caminho para uma terceira guerra mundial. Porque o bicho pegou ali. Pelas coisas que estão surgindo aí e pelas ameaças
múltiplas que nós estamos tendo aí, a coisa está um pouquinho mais quente do que se deveria, embora eu faça uma série de ressalvas aí com relação ao próprio posicionamento dessas fake news que nós estamos tendo hoje. Então o assunto, se não houver, né, algum desdobramento... Ou qualquer outro assunto que alguém achar bem interessante, passa para nós essa semana. O Cris falou pra gente falar sobre o mendigo. O mendigo é bom de conversa. Porra! Ô, rapaz. Pense num cara que fala bem. Mas vejam só, o que ele colocou ali, Pablo... Ele colocou, né? Cincinnati, Ohio, cada canal de TV que você assiste conta uma verdade diferente, Aí, em especial sobre a guerra da Rússia. Difícil de filtrar e se manter atualizado. Uhum. Mas é exatamente isso, é um fenômeno mundial. Mas o que está acontecendo hoje? Nos chamados países ditos de primeiro mundo, ou os países com mais um nível de evolução, olha que coisa horrível eu falei, mas a maneira como eles se colocam, essa maneira de ser o centro cultural do mundo, eles estabelecem legislações. Olha, se você infringiu a lei, você será punido. Mas é assim que funciona. Não tem como fazer uma forma diferente. Eu não posso nivelar só por baixo. E quando ele colocou ali a questão do hino nacional, existem várias escolas por posicionamentos eminentemente políticos e unilaterais de visão que o cara tem, ele acha que o hino nacional é uma referência direta àquilo que seria o quê? Aquilo que seria o momento ditatorial brasileiro. Ah, sim. E não é por aí. Se você pegar, por exemplo, qualquer evento americano, tem o hino nacional. Isso faz parte do processo. Uhum. Existe, e eles cantam a capela. Até por uma situação simples, todo mundo conhece o hino. Porque a história americana é dada em todas as séries, o cara estuda história americana e literatura americana. O cara vai para a faculdade estudando história americana e literatura americana. Quer dizer, então ele tem a ideia de que você tem um país a ser cultuado. Para nós, uma visão de que você ter o seu país como sendo a sua referência, não, isso aí é uma questão vinculada. Mas eu acredito que isso tenha acontecido no Brasil, principalmente essa fundamentação de opinião, por causa da ideia de quase que monopólio das figuras nacionais. Do tipo, cantar o hino nacional é identificar-se automaticamente com o governo Bolsonaro. Sabe? E assim, ó, onde é que eu acho, eu acho, minha opinião, onde é que nós matamos o civismo brasileiro? Nós matamos o civismo brasileiro. Por exemplo, o brasileiro tem vergonha de ser jacu. Se você quiser acabar com qualquer discussão, você não precisa xingar o cara. Faça isso que eu já fiz, a experiência eu já fiz. Quando começa uma discussão acalorada, separe com bastante calma, olha bem no olho da pessoa e fala, nossa, cara, como você é jacu? Esse jacu é como se fosse uma facada no coração. Uhum. E a nossa campanha ufanista da ditadura militar matou o civismo brasileiro. Brasil, ame-o ou deixe. Sim. Os adesivos que eram colocados nos veículos. Era uma campanha jacu. Era uma campanha muito feia. Era um troço muito estranho. E isso fez com que o brasileiro fosse se afastando e associando diretamente o civismo à ditadura militar. Então essa ideia para ele é ruim de se tomar. Esse lado é difícil de ser tomado. E assim, Oli, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, mas na minha opinião, é um lapso temporal pequeno ainda para que as pessoas esqueçam isso. Mas claro que é. Os Estados Unidos, você é republicano ou democrata, você canta o hino nacional da mesma maneira. Não interessa se você é republicano ou democrata. Na Inglaterra, o trabalhista e o conservador cantam o hino da mesma forma. O liberal e o trabalhista japoneses cantam o hino japonês da mesma forma. Existe uma situação do Phil Jackson, ele era técnico do Chicago Bulls. E num dos eventos que foi aparecer ali, uma cantora jovem foi cantar o hino nacional americano. Naquele estádio super lotado, ela ficou preocupada, ela ficou nervosa. E ela começou a cantar e ela engasgou, não saiu o hino. O Phil Jackson levantou, parou ao lado dela e começou a cantar o hino junto com ela, para que ela tivesse a confiança de que pudesse cantar. E a moça começou a cantar junto com ele, o povo foi cantando junto, o embalo foi, quer dizer, cantar o hino faz parte do processo. Nós não ensinamos o hino aqui. Tanto é que nós nunca sabemos se a primeira estrofe é amor intenso ou só intenso. Nessa parte o brasileiro não canta, ele só vai depois ele começa, o pátria amada, idolatra. Por quê? Porque ele não sabe o hino. Mas é que se associa o hino nacional apenas ao futebol. Aí não sabe cantar, e pior é isso. Porque se o cara ainda cantasse, vamos lá, o hino do Paraná, se você perguntar o hino do Paraná, ninguém sabe. O hino da independência, ninguém sabe. Então perceba que nós acabamos tendo visões diferenciadas. E esse que é o grande detalhe. Falta um pouco mais de afinidade com a terra-mãe, eu acho. Eu entendo seu posicionamento.
Não concordo com ele. Mas aí, você entende? Faz parte do Isso faz processo. parte, eu entendo, mas não concordo. Como professor de história, eu não posso deixar de ter o meu lado ufanista, cara. Claro, claro. Eu não posso, em hipótese alguma, como amante da história que eu sou, dizer para você que você não pode ter uma referência de sentimento pelo país onde você está. Eu não consigo entender isso. Eu vou dizer para você, eu tenho alguns aspectos ufanistas em relação ao Brasil, do tipo, a literatura brasileira eu acho a melhor do mundo. Eu acho boa parte da música brasileira fantástica. Excelente. As artes, né, nesse quesito assim. Uma parte da ciência brasileira também é fantástica, porque consegue, mesmo com condições exíguas, mostrar, né? Então isso é a resiliência do brasileiro. Mas como um humanista, eu sou uma pessoa um pouco avessa a fronteiras. Sabe? Então, para mim, Oli, não numa situação moderada, mas para mim, em última instância, um ufanismo exagerado. Os exageros não prestam. É aquele que fecha, sabe? Os exageros não prestam. É quase um trumpismo, assim, do tipo, fecha aqui, ninguém passa. Não, mas aí tem um livro muito interessante chamado ABC, O Caminho do Meio. Ele fala em Aristóteles, Buda e Confúcio. É o caminho do meio. Os extremos não prestam para nada. Nem muito, nem pouco. Os extremos estão sempre ruins. Quer mais? Aqui, ó, tem mais coisa boa aqui, vamos lá. Tem. Existe um livro sobre o debate entre Chomsky e Foucault, o nome do livro é Natureza Humana, Justiça versus Poder. Boa. A Juscelia Weber disse: estou numa cruzada para que os influenciadores refiram-se aos estadunidenses como tal, não como americanos. Olha. Mas, Juscelia, acontece que eles utilizam essa construção porque isso é algo da língua inglesa. E nós apenas fizemos um empréstimo linguístico. E entenda que você mudar uma prática linguística, ou você muda a partir da fala, isso tem que ser um processo natural, ou você não muda. Por recomendação ou imposição, a gente não consegue mudar. Isso é fato. Que mais? O Cris mandou uma outra aqui, ó. Pablo, corrija se eu estiver errado, mas quem escreveu o hino, além do Francisco Duque Estrada, tinha posições que não se alinhavam ao fascismo. Exatamente, eram poetas do parnasianismo brasileiro. Né? Esses poetas parnasianos queriam distância, inclusive, de questões sociais. Um tema interessante seria sobre a pornografia, o Henrique Moreira. Olha, eu acho que seria interessante e o debate ia ser uma putaria. A Wagner Souza: penso mesmo, independentemente de gostar do vermelho ou verde ou amarelo, o hino brasileiro não é partidário, não deveria ser, pelo menos. Exatamente. O mendigo se autodenomina amante das mulheres. Rapaz, lembro de cantar nacional e ir no colégio toda semana. Eu cantava nacional também toda semana no colégio que eu estudei. Nosso idioma é o mais lindo e complexo do mundo. Não, nosso idioma é o mais lindo, não é o mais complexo. O mais complexo está bem distante, que aí você tem o índio, você tem o finlandês, você tem o mandarim, você tem o sânscrito. Esses são idiomas complexos. O português é teta, é a gente que não aprende mesmo, tá? Que mais? A arquitetura brasileira também é fantástica. Rodrigão, verdade. Cantar o hino é boa, ruim é cantar faroeste caboclo. Boa. Ô, Cris, eu vou dar um jeito de te puxar num link uma hora pra você fazer o picuinha conosco, cara. Brincadeira, boa. Não tem. O Cris manda cada uma aqui que moeu. Legal. Faroeste caboclo é difícil. Oli, que tal a gente comentar as fake news que você tinha selecionado pra nós ali, as mais antigas? As antigas que eu separei aqui, por exemplo, o Mickey Mouse não foi desenhado pelo Walt Disney. O Walt Disney sequer sabia desenhar. E aí? Mas ele é até hoje o pai do nosso Mickey Mouse. E uma talvez que é a grande polêmica, né? Natal, 25 de dezembro. Por quê? Foi uma mentira que nos contaram. Cristo não nasceu em 25 de dezembro. É uma associação que você tem no Império Romano até para popularizar aquilo que seria o próprio nascimento de Cristo no momento em que avançava aquilo que seria a legalização e a oficialização do cristianismo. Então, já que se comemorava Mitra e o solstício de inverno, era um momento onde nós poderíamos juntar todo mundo e numa festa só, ninguém iria identificar o que estaria se comemorando. O Festival da Saturnália. Olha aí, que loucura. Então, são várias situações que a gente tem no decorrer do caminho e que eu vejo assim.
O grande problema que eu vejo ainda, tá? Se você pegar, por exemplo, o que foi feito com o Iraque, o que foi feito no Afeganistão, são exemplos recentes de fake news e ficou tudo por isso mesmo. Por isso aí. E Porque alguém tem o monopólio da verdade. Exatamente. O monopólio da verdade é meu e eu faço o que você Tem quiser. mais uma boa que agora a gente vai começar a colocar pra vocês, que é o seguinte: vamos comentar notícias da semana. Agora no finzinho do Picuinha, nós vamos comentar notícias que tomaram a semana e que foram importantes, cara. E Ai, se meu você Deus. tiver uma notícia inusitada, Passa pra nós. engraçada, manda pra nós. Nós vamos comentar. Isso é meio que uma mistura do Picuinha com o nosso jornal de ontem, que nós acabamos extinguindo, tá? Mas uma delas, Oli, você mandou no nosso grupo do WhatsApp. Mandei. Diga pra Em nós. Budas Artes, em São Paulo, declarou Putin como persona não grata na cidade. Isso implica o quê? Primeiro, voos Moscou em Budas Artes foi cortado. Ele Que não era uma pode malha mais- aérea. Nossa senhora, ele não pode mais. Direto, né? Ele não pode mais visitar a cidade. Aí eu entro no seguinte. Voltando, apesar de ser uma piada, um papo sério. Os vereadores não tinham nada mais importante para fazer. Eles perderam uma sessão Para declarar o discutir algo. Putin persona não grata. Para discutir algo que não levava a nada. Por exemplo, quando o Stroessner, que era o ex-ditador paraguaio, recebeu asilo político no Brasil, nós tivemos um Estado brasileiro que declarou que ele não poderia frequentar o Estado. Aí simplesmente começou o pessoal a dizer, gente, calma, as nossas federações fazem parte de uma união e você não pode legislar. Mas alguns estados começaram a dizer, eu não quero aqui, eu não quero, mas com qual autoridade? Então percebam, é aquela coisa assim do nada, vamos então declarar o cara como sendo uma persona não grata. Não que isso não seja importante, talvez pro ego de alguns, mas é uma discussão inócua, isso aí não levar a nada, isso é perder tempo. Isso é perder tempo, então percebam, a maneira como o nosso político trata a nossa política. É isso que eu vejo para você que é uma notícia engraçada e triste ao mesmo tempo. Exato. Ele trata a nossa política com uma coisa assim, boba. E aí nós passamos a ser chacota. Porque são situações ridículas onde você está discutindo entre estados uma guerra e as pessoas sentam para discutir e fazem votação. E os caras vão falar, ele vai a púlpito, a exegoria, o meu tempo igual de assembleia, meu tempo igual de púlpito, eu quero falar, mas para discutir o quê? Oli, aqui em Cascavel já houve uma lei que queria exigir que os carroceiros cujas carroças eram de tração animal colocassem fralda Isso nos tinha em Santa cavalos. Catarina. Isso tinha em Santa Catarina. Aí eu digo assim, mas por que não proibia o uso do cavalo, como a maior parte dos países das cidades fizeram? É porque agora proibiram, né? Agora Exato, que então proibiram. proíbe o uso do animal, proíbe o uso da tração animal. Agora, nós tivemos cidades no Paraná, por exemplo, que já fizeram legislações para se criar um discódromo para se pousar discos voadores. Que tal? Como nós Que tivemos tal? uma outra que proibiu os casais de se beijarem na frente da igreja. Olha, o Jorge André Gasperini me mandou uma aqui, ó. 4 partidos disputam mendigo para candidato. Isso é. Aí, ó. Ó o que eu falei pra você. A nossa política, eles levam para o lado da palhaçada, cara. Não é um troço sério. Agora você me calou. Mas não temos o que falar. Ali, ó. Calou. Por qual motivo? Disputando o quê? O que nós estamos disputando? Cadeiras para que nós possamos estar ali para nos locupletar do poder. É O interesse existe, caso contrário, não. Caso contrário, não. Outra Nós tivemos notícia. um Tiririca que teve que fazer uma prova para tentar provar que ele não era completamente analfabeto. Exato. E ele conseguiu acertar só 30% das palavras que foram ditadas. Nós tivemos outra notícia que tomou a mídia, que foi porta-aviões chinês sobrevoa Taiwan. É um troço louco. Deve ser um porta-aviões novo, cara. Deve ser movido a água, talvez. Deve ser um porta-aviões igual aquele da SHIELD, que o pessoal tinha nos Vingadores, que saia do mar e voava, e o caceta, porque sobrevoou. Ó o Felipe, o comentário do Felipe foi bom também, ó. O iate do Putin não poderá atracar em Budas Artes. Ai, meu Deus do céu, é muito louco, cara.
Ó, o Christian disse que ele, como deputado, ia fazer a limpa no Congresso. Só se for na vassoura, Christian, e na água. Porque na política, na discussão, não. O Brasil é uma política de conchavo. O Brasil é uma política de conchavo, é uma política de acordos. E nós sabemos perfeitamente disso, basta você ver aí o que nós vivenciamos hoje. A preocupação não é com o crescimento populacional, com o crescimento da civilidade. A preocupação é o quanto que o meu partido levará nesse contexto. As emendas parlamentares é uma maneira de se angariar votos. É uma coisa maluca. É uma coisa maluca. Então, não vamos dizer que todos, claro que não podemos generalizar nunca, mas uma grande parte do nosso Congresso Nacional é de qualidade sofrível. Não tem como ser pior. Ah, claro. Não tem como ser pior. Existe um vídeo que circula na rede social que um candidato X foi diplomado e ele vai ler. Ele consegue ler 4 ou 5 palavras e fala, isso aqui não importa, o que importa é que eu ganhei. É, exatamente. Ou como nós tivemos uma votação no impeachment, onde de repente um deputado, um nobre deputado, veio ali naquele parlatório dele, ele disse, agora nesse momento eu gostaria que o meu filho desse o meu voto. Não sei, você não vai lembrar dessa cena. É claro que eu vou lembrar. Eu estava assistindo. Eu assisti ele inteirinho. Aí o presidente daquela sessão disse, não, mas o seu filho não pode votar. Ele não faz parte do... Ele não pode votar. Quer dizer, então eu vou lá e o meu filho vai votar e o babaca do filho do lado, o babaca do pai dele, porque o filho ia votar. Meu filho não pode se pronunciar. O cara tá achando que ele tá em qualquer lugar, Exato. Né? Ele acha que ele está na casa dele, quer se aparecer. Essa que é a ideia, ele quer se aparecer, ele não está preocupado com o processo da nossa sociedade. Essa é a verdade. O Felipe disse, eu não vejo problema em um mendigo ser candidato, pois é direito dele. Claro o problema é que ele receberá muitos votos. E a Elisete Silva disse, a política é a do toma lá da cá. Não sai nada de bom. Talvez até o mendigo entenda bem desse caso. E eu digo ali toma lá Felipe, da cá. eu digo, Felipe, o problema não é o mendigo em si. O problema é o que os partidos têm de interesse em pegar alguém que se projetou do nada. Por que ninguém o tirou da rua antes? Onde é que estavam esses nossos políticos, esses presidentes de partidos, que não foram buscá-lo na rua? Pois é. Por que não foram lá, olha, tem um mendigo legal ali, nossa, tem um cara legal. Não foram buscá-lo na rua. Quando ele tem uma projeção que não interessa o motivo, mas a conversa é boa, né? Mas quando ele tem essa projeção, os partidos o querem por quê? Porque ele pode angariar votos para que eu possa ter mais deputados. É claro. A ideia básica é essa. O Matheus mandou, no Brasil, infelizmente, não há projeto de nação, existem projetos partidários. Verdade, hein? Fechou, cara, fechou. O Cris perguntou, vocês acham que deveria existir uma formação para virar político? Para a gente não ter uns romários ou tiriricas da vida no Senado? Cris, essa foi uma proposta que já foi levantada há algum tempo pelo Platão. O Platão dizia que a melhor forma de haver alguém para governar a polis seria a aristocracia. Do grego, aristói significava os melhores. O bem-nascido. Exatamente, mas aí para ele, a ideia é que houvesse uma formação de 50 anos do indivíduo que pudesse comandar o Estado. Uma formação de 50 anos. Aí, mesmo que isso fosse posto em prática, eu pergunto para você, quais seriam os homens que teriam a formação de 50 anos para governar o Estado, no caso brasileiro? Não seria o filho do Oli, não seria o meu filho, seria o filho do cara que está no poder agora, que vai entrar para a escola mais cara de formação de candidatos, aquele que ficaria esse tempo todo mantendo esse mesmo patronato. E patronato que existe. Se você pegar a formação do primeiro Congresso Republicano Brasileiro para cá, alguns nomes estão se repetindo desde o início da nossa República. É lógico. E aí você vai passando de pai para filho. O que eu digo assim, talvez não uma formação acadêmica que você pudesse ter, mas um mínimo necessário deveria ter. Se nós tivéssemos, por exemplo, que nós temos no Brasil uma mistura, né? Nós temos uma política partidária, mas nós votamos nos caciques. Por isso que os partidos saíram correndo em busca desse mendigo.
Porque angariar votos é em função de um nome de projeção e não pela ideologia partidária. Tanto é que agora nós estamos, olha o que eles chamam de janela partidária. A janela partidária porque nós estamos trocando de partidos ao bel prazer do vento. Porque você precisa de nomes fortes para você tentar eleger a sua legenda. Exatamente. E receber um valor bom do fundo eleitoral. Então, aí você pega, por exemplo, o inglês, ele é do Partido Conservador há 10 gerações. Ele é do Partido Conservador. E se você foi eleito como Partido Conservador, não há mudança. Você é Partido Conservador, agora nós não temos essa ideologia partidária. Então nós falamos que a nossa política é uma política partidária, por quê? Porque nós só podemos votar em candidatos que tenham partido, você não pode se eleger sem partido. Claro. Tanto é que o Brasil faz parte da Conferência da Costa Rica, que acabou com a prisão civil por dívidas, mas nós até agora não discutimos ainda aquilo que seria a não filiação partidária para uma eleição. Está nas mãos de um dos ministros do Supremo desde 2014. E vai continuar. E vai continuar. O Christian disse para nós: entendi, criaria o elitismo e a, entre aspas, meritocracia das famílias clássicas brasileiras. Exatamente isso. E na minha opinião é por isso que o político que surge num país tem que ser um político orgânico. Tem que sair orgânico, ele sai do povo. E por isso que ele não pode ser pinçado por partidos como estão pinçando agora. Ele tem que sair do povo, porque é aquilo que a gente fala, o político, ele não é chocado. Exatamente. Ele não é alguém, não traz o ovinho ali pra chocar. Ele é orgânico, ele tem que sair dali. Ele tem que sair dali. Ele tem que sair da comunidade. Por isso que eu digo, não é questão do cara é da comunidade, ele tem que sair da comunidade, ele tem que sair do bairro, ele tem que sair da cidade. É isso que tem que acontecer. E não você pegar alguém que pode eventualmente se projetar num cenário político eleitoral e você vai lá e pinça o cara. Esse que é o grande problema. Então aí que eu digo, nós não temos então uma política de partidos, e sim de nomes que possam angariar os votos. Olha que outra boa que o Alu Mendes disse, Tabata Amaral pode explicar isso, tá, gente? Aí a Mari disse que a política no Brasil é uma vergonha, KM Asfalto diz vergonha desses políticos, o Christian mandou, bom lembrar que o Trump era democrata até a entrada do Obama na Casa Branca. Tinha até foto com a Hillary Clinton. Aham, exatamente. Esse é o Trump. Esse é o Trump. Então vejam só, ele se projetou nesse contexto. Tanto é que ele não conseguiu um processo de reeleição, embora a economia americana não estivesse tão ruim assim. Olha que loucura, a Bolsa de Valores com ele se valorizou muito. Você vê, mas ele perdeu uma popularidade muito grande. Que coisa maravilhosa louco, que é esse né, debate. cara? Agora, nós precisamos de que vocês ajudem o nosso debate. De como? Compartilhando o vídeo, vocês sempre comentam, isso aqui é sensacional, cara. A galera que comenta aqui é fora do esquadro, meu. Vocês sempre comentam, então assim, já ajudam demais. Deixando like no vídeo, compartilhando, falando pros seus amigos, pai, mãe, irmão, enfim, conhecidos. Divulgue pro jornal da sua cidade, mande para aquele jornalista que você conhece. Por quê? Porque a gente quer fazer o Picuinha crescer. A gente quer que muita gente possa estar aqui, que a gente possa debater muitos assuntos e sempre temas que têm a ver com a sociedade. Não é brincadeira. A menos que a gente tenha alguma coisa na próxima semana relativa à guerra, nós vamos falar sobre esse caso da Anitta, que chegou ao primeiro lugar das paradas de sucesso no mundo todo. E sobre a cultura do funk, sobre essa representação musical brasileira. Por isso que eu digo assim, e sem nenhum tipo de restrição, sem opiniões prévias formadas, entendeu? Exatamente discutir como nós estamos fazendo aqui. É uma discussão aberta, fornecendo o lado A, fornecendo o lado B. E você pode achar o que você achar melhor, cara. O que você pensar que seria interessante. Eu não sei se as pessoas notam isso, mas vocês notam que de vez em quando eu e o Oli divergimos de opinião? Mas faz parte do processo. Mas aí que tá, o cara não consegue... Tanto a gente tem... esse tato para conversar na divergência de opinião que as pessoas não estão percebendo que a gente diverge de opinião. Detalhe mais interessante, nós não combinamos absolutamente nada. Nós verdade. Só no começo da semana a gente vê o seguinte, qual é o tema? O tema é esse e eu vou procurar, eu sempre vou procurar, eu não gosto de improviso não.
Improviso. Você não vem pelado. Eu não venho pelado. Não, pelado não. Eu vou ler, vou procurar, vou pegar informação, pegar porcaria que tem. E ele faz o mesmo pelo lado dele. Nós chegamos aqui, nós não conversamos absolutamente nada sobre o assunto. Então, porque faz parte disso. Nossa ideia do programa é exatamente essa. Vamos discordar? Faz parte do processo. Eu não sou obrigado a concordar, você não é obrigado a concordar comigo, mas nós não temos o dilema, nós temos um conflito em alto nível. É que eu sempre falo pro Pablo, eu adoro discutir política, se você não torcer. Isso aí. Se você torceu, a conversa acabou, porque daí não tem mal o que fazer. Exatamente. Torcida, acabou a não. conversa. Aí acabou a conversa. O que mais tem ali? Aí a galera mandou ali, ó. A Elisete disse: meus amigos, amo estar participando aqui no Picuinha. Ai, que maravilha, Elisete. Muito obrigado, Elisete. KM Asfalto, que é pra galera seguir, hein? O canal do cara. Ó, me siga lá pra nós poder trocar figurinha, cara. Com certeza, Pablo, ali tá muito bom esse papo. Ó, a galera tá curtindo, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Lá em cima tem um comentário um pouco mais longo, acho que você pulou lá o Da Wagner Souza, cadê aqui? Nas escolas do meu município tem curso para administrar escola. Na PRF, PF tem curso para atuar em suas funções. Os políticos têm que ter formação também. Ó. Cara, então vejam só, você pedir formação do indivíduo não é nada de absurdo. Não é nada de absurdo, mas eu digo assim, a pessoa tem que ter uma ideologia, ele tem que ter o que há por vir. O advir dele deve estar presente, para que ele possa pensar, eu estou pensando no bem da minha comunidade. Eu estou indo lá mexer com essa comunidade, eu quero saber o que é que acontece de ruim ali. Agora, o cara só aparece no momento onde ele pode ter projeção. Há pouco tempo atrás nós tivemos problema de alimentação em tribos indígenas no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, onde de repente apareceram vários políticos para criar uma comissão para discutir o porquê que eles estavam passando fome. Mas, gente, a fome é agora. Ela não pode esperar a discussão para saber o motivo pelo qual se passava fome. A fome tem que ser solucionada. Exatamente. O que mais? Aí, ó, o KM Asfalto mandou sem torcida. Exatamente. Vou lá no seu canal. Isso aí, muito bom o programa, a Juscelia disse. Bem humorado, arejado. A ideia é isso. A ideia é sempre isso aí. O que diz a Elisete ali? A Elisete disse: infelizmente, a grande maioria da massa não se interessa em discutir política. E vivemos a política todos os dias. Porque torce. Aí fica uma discussão onde você passa por ofensa. Aí quando você começa a torcer, você começa a ofender. Por isso que as pessoas não querem discutir. Por isso que eu falo, uma discussão em alto nível é a coisa mais gostosa do mundo, cara. Com certeza. Porque você aprende com as pessoas. Esse que é o detalhe, você vai aprender. Ninguém é dono da verdade, cara. Você vai aprender. E esse aprendizado é que nos dá a possibilidade de crescimento. Caso contrário, não. Concordo. Caso contrário, não. O Henrique Moreira mandou aqui, ó. Política é um assunto extremamente importante e deve ser incentivado veementemente. Concordo. Com certeza, isso é fato, cara. Isso é fato. E uma pena que as escolas não conseguem discutir. Porque nós entramos numa discussão de escola torcendo. Aí quando você entra torcendo, cara, aí fica confuso. Aí é difícil. Pá! É louco, né? Cara, mais uma vez, o encontro foi sensacional. Cara, são 5h30. Não, 20 para 6, 20 cara. 20 para 6. Barbaridade, cara. Eu queria agradecer a cada um de vocês que ficou assistindo aqui, porque você precisa, primeiro, gostar da conversa, você, né, de alguma forma acaba se identificando conosco, e para nós isso é sempre um prazer ter vocês aqui. Cara, agradeço imensamente a participação de vocês, as perguntas são muito boas, as colocações que vocês fazem são fantásticas, os comentários, e eu digo assim, você vê, vários assuntos polêmicos ali, mesmo havendo divergência em vários pontos, sem nenhuma ofensa, essa que é a ideia. É isso aí. Você poder discutir. Eu digo assim para você até, a nossa fake news não nos lembraria o Carlos Drummond de Andrade? Tem uma pedra no caminho. É claro. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Que é fake news. Ela faz parte do processo. Esse obstáculo nós temos que ultrapassá-lo. Mas ninguém pode dizer para mim o que eu posso ler ou o que eu não posso ler. Beijo no coração de vocês. Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tenham um ótimo fim de semana. E agora aproveitem suas famílias, aproveitem aí os próximos dias. Mandem sugestões para nós. Sempre o debate deve ser respeitoso, animado e regado a boas picuinhas. Oxa, abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.